Bom dia! Sexta-feira, 10 de março, Ligados Integrados está no ar. Que bom que você está aqui com a gente. A partir de agora, você vai acompanhar todas as notícias dos setores de aves e suínos. Vamos juntos até o meio-dia. No tema técnico, o médico veterinário Guilherme Conrad fala sobre a importância e os desafios da colostragem na fase da maternidade dos leitões e na saúde das leitegadas. E na atualização de mercado, em 2021, a venda de comida e bebida para os islâmicos movimentou 1,2 trilhão de dólares em todo o mundo, segundo o relatório da economia global islâmica. O Brasil é o maior exportador de carne para esse público. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre esse mercado. O Ligados e Integrados está no ar. E hoje tem a estreia do quadro Ouro Fino na Granja. As fêmeas suínas são capazes de gerar grandes leitegadas. E o colostro é um alimento muito importante, pois evita a ocorrência de mortalidade no lote de leitões, que são muito frágeis ao nascer, além de fornecer a imunidade que eles precisam para o desenvolvimento. Vamos falar sobre a importância e os desafios dessa etapa logo no nascimento com o médico veterinário Guilherme Conrad. Seja muito bem-vindo ao Ligados e Integrados, Guilherme. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Como estás? Bom Tudo dia! certo? Eu tô bem e você? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, então, a todas as pessoas que estão nos assistindo também. Dando início, então, a esse nosso quadro, né? Dessa nossa área técnica, nossa conversa técnica, com um tema muito importante, né, Daniela? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero começar, então, já perguntando, Guilherme, por que a colostragem é um desafio na fase de maternidade dos leitões? Beleza, vamos lá. A nossa fêmea suína, hoje nas granjas, né, Daniela, ela é uma fêmea hiperprolífera, né? Ou seja, nós temos leitegadas hoje nascendo, né, em torno de 14 a 16 leitões nascidos vivos, né? Se nós retomar um pouquinho a questão fisiológica da capacidade de produção de colostro, as nossas fêmeas têm uma variação hoje de 2,8 a 3,2 quilos de colostro, né? E nós temos que pensar que um leitão, né, para que ele tenha uma transferência de imunidade passiva, ou seja, né, tenha os benefícios, né, da ingestão do colostro frente à saúde e também as condições de bem-estar, ele tem que ingerir em torno de 200 a 250 ml nas primeiras 24 horas. Né? Então, esse é um desafio muito grande. Nós temos um número de leitões grandes, sim, né, nascendo, curto. Nós temos também um desafio com peso ao nascimento, né, uma desuniformidade de peso, e esses leitões que têm peso menor, eles têm, né, uma tendência a ingerir menos colostro. Né? Sim. E nós temos que trabalhar um pouquinho também essa questão, né, da vitalidade dessas leitegadas. Ótimo. Né? Eu quero que você explique, então, para a gente, já que estamos falando, a importância do colostro para os leitões recém-nascidos. Você disse que tem aí as 24 horas, então qual a importância? Perfeito, perfeito. O colostro, então, pessoal, ele é uma fonte importante de energia, né, na forma de lactose, na forma de gordura e tudo mais, mas também ele tem constituintes importantíssimos para a imunidade desses leitões, né? Que é basicamente o quê? Os anticorpos, né? E células imunologicamente ativas, que existe uma certa compatibilidade entre mãe e filho. Então, por isso que é importante nós trabalharmos a colostragem dos leitões com as suas mães biológicas respectivas, né? Sim. Então, esse é um ponto que nós sempre trabalhamos bastante dentro das UPLs, né? Dentro das maternidades. Eu ia mesmo perguntar para você, né? Qual o trabalho que você vem desenvolvendo em relação a essa fase de produção, em relação à saúde das leitegadas?
Perfeito. Eu considero, Daniela, esse momento um momento muito crucial e crítico ao mesmo tempo, né? Eu tenho adotado muito nas granjas, hoje trabalho principalmente voltado com uma assistência ao parto 24 horas, tá, para essas leitegadas, né, principalmente pensando nesse grande número de leitões nascidos vivos, né, um manejo adotado, trabalhando principalmente uma correta secagem do leitão, né, uma limpeza, uma ligadura e uma desinfecção do cordão umbilical desses leitões, né, e também priorizando o aquecimento prévio desses leitões antes deles serem postos com as suas mães para gerirem, para fazerem a primeira mamada do colostro. Né? São manejos que têm reduzido muito a incidência de patologias dentro das maternidades, né? Porque muitas vezes eu consigo melhorar a vitalidade e evitar com que esse leitão tenha uma perda de temperatura pós-nascimento, né? E isso ele influencia muitas vezes, né, na vitalidade desses leitões e também em sua capacidade de injeção de colostro, né? No desenvolvimento. E agora, Guilherme, como o suinocultor pode garantir que os leitões recebam o colostro de alta qualidade nas primeiras 24 horas após o nascimento? Como o suinocultor pode fazer isso? Perfeito. Esses são os manejos, né, Daniela, que são bem importantes, né? O primeiro ponto deles é ter toda uma equipe muito bem alinhada dentro das granjas, né? Priorizar essa questão de assistência ao parto, né, priorizar essa questão de atendimento a esses leitões, né, que estão nascendo, né, uma pessoa que 24 horas junto, né, com essas fêmeas que estão no momento do parto, né, e como eu havia comentado, a mamada controlada, né, a questão da identificação dos leitões conforme a sua ordem de nascimento, né, esse revezamento, né, entre 9 leitões sempre por grupo, para otimizar essa máxima ingestão de colostro, principalmente nas primeiras 12 horas, em que esses leitões eles têm a capacidade de absorção desse colostro. Após 12 horas, nós temos uma queda bem abrupta na capacidade de absorver os anticorpos presentes no colostro, né? Então, esse manejo, eu sempre costumo comentar que nós temos que priorizar o manejo da colostragem nas primeiras 20 horas pós-nascimento, né? Porque é nesse período, muitas vezes, que eu consigo uma maximização da ingestão de colostro, né? Principalmente aí nas primeiras 6 a 12 horas, né? É um manejo que eu tenho que adotar, né? Essa mamada controlada, né? E a formação desses grupos conforme a ordem de nascimento, né? Justamente para eu garantir que eu tenho uma ingestão mínima de 200 a 250 ml de colostro nessas primeiras 24 horas, né, Daniela? Tá certo. Guilherme, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada por tirar as nossas dúvidas. Eu te espero numa próxima oportunidade aqui no programa. Perfeita. Eu que agradeço, Daniela, aí pela participação. E fico à disposição aí para o que o pessoal precisar aí da minha parte aí. Tá certo. Bom dia para você. Bom dia, um abraço. No próximo bloco, vamos falar sobre a parceria comercial entre o Brasil e a Arábia Saudita. Fique por aí. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o mercado internacional. O Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango produzida de acordo com os preceitos islâmicos, seguindo o certificado internacional chamado Halal. Esse é um mercado promissor que as empresas brasileiras ainda podem explorar muito. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui a companhia do Ahmed Saif, diretor de operações da Sidi Al Halal, que já é um grande parceiro aqui do programa, e pela primeira vez no Ligados Integrados, Tamer Mansur, CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Muito bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui para tirar as nossas dúvidas.
Bom, Tamer, vou começar perguntando para você. A Arábia Saudita já foi a principal parceira comercial na importação de carne brasileira, mas perdeu lugar para a China, certo? Sim. E se tornou a quarta maior importadora de proteína brasileira. Por que houve essa mudança, Tamer? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. É um prazer falar contigo. Na realidade, é uma mudança natural. A Arábia Saudita continua importando bastante quantidade do Brasil e do mundo. O que aconteceu ultimamente bate um pouquinho mais com a visão internacional que a Arábia Saudita quer adotar para sua própria imagem, internacionalmente falando. A Arábia Saudita é um dos países que tem mais jovem crescendo e isso necessita muito de arrumar emprego. Então, uma das atitudes que o governo saudita tomou e que se chama 2030, Visão 2030 da Arábia Saudita, que é a modernização, fazer a Arábia Saudita como um hub para a reexportação do produto, é também começar a produzir alguns produtos chaves. E eles consideram carne de aves como um produto-chave para o consumidor deste país e também para os visitantes. A Arábia Saudita é um grande país que recebe uma quantidade muito grande de muçulmanos para fazer os rituais religiosos durante um período no ano. Então, o que aconteceu? Que eles montaram uma estratégia de começar a produzir cerca de 40% do que eles consomem. É claro que isso fecha uma porta para o Brasil em termos de proteína, mas abre outra porta e que está sendo feito agora é grande quantidade de exportação de rações para a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita parou de importar frango inteiro e começou a importar rações para a criação do frango. Existem muitas coisas que estão em jogo ainda, existe a qualidade, existe o preço, pois quando você produz um frango inteiro dentro de um país que tem um clima de média de 40 graus, é justamente que você vai precisar de um aviário climatizado, você vai importar toda a matéria-prima, você vai importar a tal ave de um dia para que você consiga produzir. Então, o encarecimento do produto pesa. E por isso que a gente não tem esse entendimento que isso vai continuar para sempre. Nós entendemos, e até estatisticamente, há 4 anos mudou completamente do último ano, é que essa é uma visão internacional, eles precisam realizar, mas devagarzinho a coisa vai voltar na normalidade e o Brasil vai ser o maior exportador e é o maior exportador ainda para a Arábia. Então, nós podemos recuperar. Inshallah. E até aumentar a participação, por que não? Sem dúvida. Tá certo. Ahmed, qual foi o desempenho das exportações de carne de frango halal brasileiro para a Arábia Saudita em 2022, ano passado? Bom, em relação ao volume exportado de frango para a Arábia Saudita, teve uma queda pequena de 3%, foi de 353 mil toneladas para 340 aproximadamente, mas em questão de faturamento de receita aumentou quase 30%. Saímos de 640 milhões de dólares aproximadamente para 840 milhões de dólares. Então, é um mercado que, apesar de ter um volume ali meio programado, por causa de preço, por causa de todas as questões de diferença de produto, porque às vezes vai corte, às vezes vai ave inteira, o preço acabou aumentando e a receita aumentando também. Mas a gente tem uma expectativa de que sempre vai ter esse mercado importante, que tem possibilidade de crescer ainda mais. E vai muito do nosso trabalho da certificadora, junto com a Câmara de Comércio Árabe, junto com a BPA, esses dados inclusive são da BPA, junto com o governo brasileiro, de melhorar esse relacionamento, mostrar a qualidade do nosso produto e ser cada vez maior. Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador de carne halal do mundo, tanto de bovino quanto de aves, muito por causa do respeito que as indústrias têm pelo halal e pelos muçulmanos. Então tem espaço para crescer ainda mais e a gente
está trabalhando para isso, né? Então, a Arábia Saudita tem possibilidade de crescimento, os países do Oriente Médio têm possibilidade de crescimento, o Catar, que sediou a Copa do Mundo, teve um crescimento muito alto no passado por causa da Copa. É uma população de 3 milhões, receberam quase 2 milhões de torcedores, então teve que comprar. O Brasil representa 70% do market share. Então, hoje o mercado brasileiro ele é muito famoso fora do Brasil, principalmente no mercado árabe, pela qualidade do produto, pela confiança e pelo respeito ao halal. Então, a gente tem a expectativa de mais e mais crescimento nos próximos anos. Oi, já que estamos falando desse crescimento, eu quero saber de você, Tamer. Que oportunidades a Câmara de Comércio Árabe Brasileira identificou para a gente crescer na Arábia Saudita? Olha só, a Arábia Saudita é o nosso grande mercado. Ele vai continuar sendo um grande mercado. Apesar de que a gente perdeu uma grande fatia ultimamente, mas isso, como o Ahmed me falou perfeitamente, isso é algo de mercado. Você caiu da quantidade, mas você não caiu no preço. E isso vai continuar tendo esses tipos de negociação. Mas o que eu enxergo dentro da própria Arábia Saudita, as parcerias estratégicas. As empresas brasileiras são empresas muito maduras. Empresas que começaram a se internacionalizar há muito tempo. E isso começa a repercutir dentro do próprio mercado da Arábia Saudita. Então, hoje você tem 2 grandes empresas brasileiras que têm suas plantas lá, que estão produzindo lá. Então, eu posso considerar que isso vai diminuir um pouco o valor agregado, enquanto no curto prazo vai diminuir um pouco o valor agregado? Sim, vai. Mas isso vai ser um hub também para exportar a marca brasileira para outros lugares. Então, eu enxergo que as parcerias estratégicas que estão acontecendo hoje no mercado da Arábia Saudita, ela pode, em curto prazo, não aparecer nas exportações e as importações, mas em longo prazo vai aparecer muito e vai repercutir muito em termos de investimentos. Inclusive, isso pode abrir um link maior hoje para que os investimentos sauditas comecem a aparecer com força. Sim. Nós temos um modelo de investimento saudita aqui no Brasil na área da segurança alimentar, mas eu espero que nos próximos 3 anos teremos muito mais. Então, eu não enxergo a Arábia Saudita como um mercado fechado. A Arábia Saudita está se abrindo muito. E é a maior população dos países do Golfo, cerca de 35 milhões. Além disso, você recebe mais de 10 milhões de peregrinos muçulmanos todo ano. Então, você tem um consumidor regular, você tem um consumidor muito grande. E o preço da matéria-prima e o preço do frango brasileiro é um preço muito razoável, é um preço em conta. Então, todos esses materiais, eles nos fazem enxergar que a Arábia Saudita ela está passando por um momento de reestruturação, para um momento de abertura internacional, e essa abertura internacional certamente ela vai afetar nas nossas exportações para lá. Então, eu enxergo, sim, maiores quantidades, maiores produtores, maiores players brasileiros dentro disso, e espero muito mais de parcerias estratégicas entre árabes e sauditas e brasileiros. Ótimo. Bom, agora falando de cortes de frango, aumentou a produção de cortes de frango halal para o mercado árabe? Sim, a gente viu uma transição aí das exportações, porque era muito comum o envio de frango griller, que é o galetinho de 900 gramas a 1.100 gramas. E isso era muito regular, muito forte, a presença do frango brasileiro, griller, no mercado árabe. Mas a gente viu uma transição justamente pela visão internacional da Arábia Saudita de gerar emprego para a população, de produzir mais localmente. Então a gente viu uma transição do griller para os cortes, porque os cortes muitas vezes vão para a indústria, para processados, para outros tipos de mercado que não o consumidor final. Então, a gente viu essa transição, viu esse aumento, e a gente tem a expectativa de que vai crescer ainda mais nos cortes e se manter também no griller. Ótimo. Agora, para fechar bem rapidinho, como eu consumo os pratos por lá? Bom, os pratos típicos. Eu estive lá no final do ano passado, já não é a primeira vez, mas eu estive lá presencialmente com empresas, com o Ministério, com a Apex. E minha irmã mora lá também, então fui para vários restaurantes, a gente foi conhecer os pratos locais.
E o principal prato ali é muito arroz, mas coisa absurda de arroz, com um frango ou meio frango para cada pessoa. Inclusive ali a gente foi visitar alguns mercados, foi a primeira vez que eu vi um mercado de varejo vendendo um saco de 40 quilos de arroz. Meu Deus. Então o consumo de arroz é absurdo ali, Sim. mas muito forte também o frango. Então tem vários pratos que eles fazem de arroz com frango, o arroz branco, o arroz amarelo, com legumes, sem legumes, com vários tipos de temperos. Muito interessante. A culinária é muito próxima da culinária indiana, paquistanesa, então basicamente arroz e frango. Já é uma oportunidade para que o nosso arroz comece a invadir o mercado da Arábia Saudita. Sim, Exatamente. Boa ideia. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, esse bate-papo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Bom, e agora eu convido vocês também para a gente assistir com o pessoal de casa uma reportagem, um restaurante de comida árabe aqui em São Paulo. A nossa equipe foi lá para conhecer os pratos brasileiros que os brasileiros consomem de famílias imigrantes de países do Oriente Médio. Dá só uma olhada. A culinária árabe foi introduzida pelos imigrantes libaneses, né? No nosso caso, na minha família, foi meu pai e meu tio que vieram do Líbano e começaram já trabalhando com alimentação, então no ramo de restaurante. E foi super aceita, caiu bastante no gosto do brasileiro. Nosso principal prato é a esfirra de carne, seguida do quibe, que é um prato super conhecido no nosso país. Eu acho que é tão importante como a carne e a carne de carneiro, a carne bovina e de carneiro, também é o frango na nossa culinária, porque ele participa de vários pratos, tanto do sanduíche como na salada, o arroz com frango, ele no espetinho assado. O prato de frango que a gente serve com arroz aqui no restaurante, ele é preparado com o frango cozido, então a gente faz o caldo do frango temperado e aí a gente cozinha o arroz nesse caldo. E depois ainda acrescenta o frango por cima com especiarias e castanhas para incrementar. O frango teve boa aceitação e até a gente teve que introduzir ele em alguns pratos que tradicionalmente não tinham, né? Como na esfirra. O miche de frango é um prato super pedido aqui no restaurante, né? E ele é feito também com temperos árabes e assado na grelha ou na brasa. Eu sou uma fã da comida árabe, eu adoro, eu como desde sempre. A gente tempera diferente o frango, o modo que a gente usa as carnes, a moda árabe, eu diria. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para todos. Nos vemos segunda, às 11h30 da manhã. Até lá!